Boa tarde! Que bom, estamos aqui novamente. Pois é, hoje a gente vai falar sobre a semana da pessoa com deficiência. Isso mesmo, é muito interessante e a gente vai aprender algumas coisas. Eu vou contar para vocês de onde começou, tá bom? Então vamos lá. A história vem lá da Idade Média, lá da Antiguidade. Nessa época ocorriam muitas matanças e perseguições. Sabe por quê? Porque as pessoas que nasciam com alguma deficiência, elas eram consideradas monstros. É isso mesmo. Por isso que elas eram perseguidas e algumas mortas. Eram consideradas loucas ou com alguma deficiência era mandada também para fogueira, porque era vista como possuída. Vocês sabem, né, o que é possuído? É aquelas pessoas que como se tivesse com um espírito mal dentro dela. Então, pelo século 15, 16, até o século 19, elas eram perseguidas mesmo. Era tão difícil uma pessoa, quando nascia com alguma deficiência, ela era taxada como um monstro. Pois bem, as pessoas elas eram retiradas do seu convívio social, de perto da sociedade e outras pessoas. Então elas eram retiradas, eram colocadas em lugares fechados, ou seja, em celas trancadas, até mesmo em calabouços, asilos, hospital psiquiátrico, aqueles hospitais que são para pessoas realmente que têm alguma deficiência mental. Isso mesmo, elas eram muito discriminadas. Daí, em 1948, surgiu a Declaração dos Direitos Humanos. E lá no artigo 7 diz assim, que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igualdade e proteção da lei. É isso mesmo, como era triste, né, antigamente. Hoje a gente sabe que o desrespeito e o preconceito ainda continua, mas não era tanto como era antigamente. Por isso que é tão importante a gente respeitar essas pessoas, mesmo que elas tenham algumas limitações, que você acha que ela não tem condições de fazer qualquer tipo de coisa, mas tem, viu? A força de vontade é tão grande que mesmo com algumas limitações, elas conseguem exercer algumas funções. Hoje eu venho trazendo para vocês alguns personagens que vocês conhecem e que já ouviram falar da Turma da Mônica. Pois é, Maurício de Souza, junto com o Instituto da Criança e do Adolescente, que ele tem que pedir permissão, ele fez alguns personagens com algumas deficiências. E a gente vai conhecer hoje alguns. Vou mostrar para vocês. Humberto. Isso, Humberto. Vocês já viram alguma historinha em quadrinhos e até mesmo no filme da Mônica. Humberto, ele é um deficiente auditivo, então ele não escuta. Se ele não escuta, ele não fala. A comunicação dele é sempre assim, não é? Mas ele é travesso mesmo assim, brinca do mesmo jeito, porque a Turma da Mônica é aquela turma que acolhe, entenderam? Agora eu vou mostrar outros para vocês. Ami, ele é um amigo da moleta. Estão vendo? Ele anda de moleta porque ele tem alguma deficiência física nele. Mesmo assim, ele brinca com a turma, ele corre, ele joga futebol, hein? Joga sim, é isso aí. Vamos conhecer mais outros. Lucas também ele é um deficiente físico e adora esporte. Adora mesmo, gosta muito de jogar basquete. Estão vendo que mesmo ele com alguma deficiência, ele não deixa de praticar esporte? Porque deficiência não quer dizer que você seja
é uma pessoa que não possa fazer nada. Você pode fazer sim. Tati, olha como ela é bonitinha. Tati, ela tem uma deficiência. A deficiência de Tati, ela tem síndrome de Down. É isso aí. Edu, Edu tem uma doença rara que se chama DMD, que é distrofia muscular do Duchenne. É uma distrofia que faz com que os músculos não se desenvolvam, eles se atrofiam. Entenderam? Tem André. Oh, como ele é tão bonitinho, pequenininho. André, ele é autista, mas ele ensina a turma a conviver com a diferença. Adora a turma da Mônica, brinca demais e é levado. E por último temos Dorinha. Dorinha, ela é deficiente visual, então ela não enxerga, mas ela conhece todos os seus coleguinhas pelo cheiro e pelo tato. Pois é interessante, né? Mas eu queria deixar para vocês bem claro, Maurício de Souza se importou muito, se preocupou muito com algumas crianças com deficiência, por isso que ele colocou nos seus personagens alguns, para que as pessoas pudessem respeitar e incluir essas pessoas na sociedade. Isso não quer dizer que elas não possam conviver com a gente. Pode sim. Tem algumas limitações? Tem, mas nós temos que respeitar isso dela. E outra coisa, vejam só, lembrem-se que nem todo mundo nasce com alguma deficiência, não. Pois é, algumas deficiências também vêm por outras causas. Por exemplo, a criança, o adolescente, ele pode nascer andando, falando tudo, mas de repente aconteceu um acidente, ficou paraplégico, não movimenta da cintura para baixo. Ou algumas crianças têm mania de mexer com o ouvido, bota um objeto pontudo no ouvido, prejudica o ouvido, um tímpano no ouvido, então perde a audição e assim fica um deficiente auditivo, porque não... Outra coisa, não seja, todo mundo tem aquela cadernetinha de vacina em casa, não é? Pois é, como ela é tão importante, vocês não têm noção. Aquela caderneta de vacina, você tem que tomar ela direitinho, todas as vacinas, porque você se previne de muitas doenças, principalmente paralisia, pessoas que quando tem sarampo, se não se cuidar, fica com alguma deficiência, também fica com sequelas. Então, são vários fatores que, além de algumas pessoas nascerem com essas limitações, elas também podem ficar com o passar do tempo se não se cuidarem. Então, não esqueçam, nunca deixe de tomar a sua vacina. E cuidado, principalmente agora que vocês estão em casa. A gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas em casa para a gente não sofrer nenhum acidente e não ficar com nenhuma deficiência. Então, eu quero deixar aqui para vocês o quanto é importante a gente respeitar todas as crianças e adolescentes e adultos que tenham alguma deficiência, pois somos todos iguais perante a Deus e a sociedade também, pois temos que dar a Ele oportunidades. Então, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!